hiperglicemia ou hipoglicemia? Qual que é pior para o organismo? Qual que é mais deletéria, que vai lascar o cara mais? Hiperglicemia ou hipoglicemia? Qual que é pior? Responde aí para mim. Respondeu? Agora, outra pergunta. Qual que é o transportador de glicose do nosso corpo? Que pega a glicose do sangue e leva para dentro da célula. Pega a glicose do sangue e leva para a célula. Quem que é? A insulina? Se você responder insulina, muito bem. Mas será que é só a insulina? Ou existe algum outro transportador de glicose que pega a glicose do sangue e leva para a célula? Será que é só a insulina que faz isso? Bom, isso é pancadaria, você precisa saber. Na sua prática clínica, você vai usar para saber se o paciente está com hipo ou se está com hiper. É importante você entender o mecanismo fisiológico, certo? E sem contar que isso aí pode cair numa prova de admissão do hospital aí. Então vamos lá comigo na sacada da enfermagem. Olá, prezados. Eu sou Pedro Omar. Eu sou enfermeiro, especialista em cardiologia pela Unifesp, faço conteúdos para ajudar você a conquistar seu emprego na enfermagem e depois que você estiver trabalhando lá, exercer sua profissão com maestria. Prezado, deixa eu te contar. Primeiro ponto, isso aqui é importante pra caramba, tanto em prova, tanto para sua prática clínica. Deixa eu te falar, quem é o paciente que faz hiperglicemia? O cara que faz, a glicemia vai lá, 200, 300, 400, 500, quem é o cara que faz hiperglicemia? Claro, você pensou no paciente diabético. Você pensou no diabético? Diabético, o pâncreas cursa com a diminuição da produção de insulina ou ausência da produção de insulina. E aí, sem insulina, a glicemia, pum, vai lá pro teto, belezation. O diabético faz hiperglicemia. Agora, quem é o paciente que faz hipoglicemia? Quem é o cara que faz hipoglicemia? Saiba você que você já é difícil, eu vou falar jamais, mas você dificilmente, se você não é diabético, tá? Você dificilmente vai fazer hipoglicemia. Se você não tem nenhuma outra patologia, você dificilmente, raramente vai fazer hipoglicemia. Prezado, mas um dia eu fiquei sem comer, eu passei mal, vomitei, e não sei o que, tava com diarreia e não me alimentei. Você não faz hipoglicemia, até baixa a sua glicemia, mas você não vai fazer 10, 20, 30 de hipoglicemia, não faz. Seu corpo começa a quebrar glicogênio que tem lá no fígado, tá? Para usar como reserva de glicose, no músculo. Seu corpo quebra até gordura para produzir, fazer a gordura virar glicose. O fígado faz isso, chama gliconeogênese. Então você não vai ter uma hipoglicemia severa se você não for diabético. Prezado, deixa eu te contar, o paciente que faz hipoglicemia também é o diabético. Nossa, mas o diabético faz a hiper, ele faz a hipo? Por que ele faz a hipo? Porque ele toma insulina, né? A exógena, tá certo? Então ele toma insulina lá, ele aplica a insulina, só que a alimentação do diabético, ele toma lá uma dose X de insulina. Só que ele se alimenta todo dia igualzinho. Então, muitas vezes, o diabético pode descompensar. Então, o diabético é o cara que faz hiper e o diabético é o cara que faz hipo. Em uma outra oportunidade, eu vou falar só dos sintomas de hiper, de hipo, como diferenciá-los. Mas eu quero que você entenda hoje o raciocínio de qual que é pior para o organismo. Porque, veja só, se você entende lá, e qual que é o transportador de glicose que eu vou te contar, hein? Então, vamos lá. Ó, o raciocínio que você tem que fazer é o seguinte. A insulina, ela é, sim... Tá certo, é o transportador de glicose, é o principal transportador de glicose do nosso corpo. Você comeu, aí o alimento vai ser transformado em glicose. Essa glicose que veio a partir da sua alimentação vai para o sangue. A molécula de glicose é uma macromolécula, é uma molécula pesada. A molécula de glicose, ela não entra na célula sozinha. A glicose que você vem do alimento, ela não entra na célula sozinha. Quem que transporta a glicose do sangue para dentro da célula? É a insulina, o principal transportador de glicose. A insulina pega a glicose aqui, leva para dentro da célula. Pegou? Glicose, a insulina pega a glicose, vamos glicose! A insulina leva a glicose para dentro da célula. Mas deixa eu te contar que não é só a insulina que faz esse trabalho. Existem outros transportadores de glicose, você sabe disso? Sabe quais são os outros transportadores de glicose? Eu vou te contar aqui. Mas vamos lá no raciocínio. O que é pior, a hiperglicemia ou a hipoglicemia? Vamos lá.
Pensa no cara que está em hiperglicemia. Hiperglicemia. Ele está com pouca insulina. Pouca insulina. Não tem insulina, não tem insulina. Se ele não tem insulina, ele está na hiper. Se ele não tem insulina, a glicose fica toda no sangue. A glicose está toda no sangue. E a célula? E a célula? A célula está aqui. Cadê a glicose? A célula está vazia. A glicose está no sangue, só que a célula está vazia. Tá comigo? Por quê? Não tem insulina para pegar a glicose e levar para a célula. Não tem insulina, a glicose fica no sangue. A glicose está no sangue, muita glicose no sangue, muita glicose no sangue, nada de glicose na célula, muita glicose no sangue. Fura o dedo desse cara. Nossa, 300, 400 de glicemia. Glicemia é o quê? Quantidade de glicose no sangue, certo? Então a glicemia desse cara está muito alta, a célula está sem glicose, lascation, tá? Muito bem. Muito bem, esse é o primeiro raciocínio que eu quero que você faça comigo. Vem comigo, se liga que é muito louco isso daqui, prezado. Olha o que eu vou te explicar agora. Agora pensa no paciente que está com hipoglicemia. Hipoglicemia. Então tá aqui, ó, a célula tá vazia e não tem glicose na corrente sanguínea. Não tem glicose na corrente sanguínea. A célula tá aqui, ó. A célula tá vazia. Não tem insulina, certo? Então qual que é o raciocínio que se faz? Prezado, é mais ou menos a mesma coisa que acontece na hiper e na hipo. Mais ou menos a mesma coisa. Por que mais ou menos a mesma coisa? Na hiperglicemia, você concorda que a célula está vazia? Glicose está aqui no sangue. Glicose no sangue. E a célula? Está vazia. Na hipoglicemia, não tem glicose no sangue. E a célula tá o quê? A célula está vazia. Então, tanto na hiperglicemia como na hipoglicemia, a célula está vazia. Certo? A célula está sem glicose. Vazia é modo de falar. A célula está sem glicose, tá? Tanto na hiper quanto na hipo. Belezation? Por isso que os sinais e sintomas têm muitas semelhanças. Tem algumas diferenças, mas se parece muito. O cara pode rebaixar o nível de consciência, entrar em coma. Você não sabe se ele está em hiper ou se ele está em hipo. Você não sabe, tá? Você precisa furar o dedo desse cara para saber. Os sintomas têm muitas semelhanças, porque tanto na hiper como na hipo, a célula está sem glicose. Belezation? Tá, muito bem. A célula está sem glicose porque não tem insulina na hiperglicemia, certo? E na hipoglicemia, ela está sem glicose porque não tem glicose mesmo. Porque não tem glicose, tá bom? Tá, muito bem. Deixa eu te contar por que a hipoglicemia é pior. A hipoglicemia é pior do que a hiper. Deixa eu te contar. Quando o cara está na hiperglicemia tá lotado de glicose aqui. Tá, prezado, mas não tem insulina para levar essa glicose para dentro da célula. Não adianta nada a glicose aqui. Tá, mas deixa eu te contar que existem outros transportadores de glicose. Principalmente quando você pensa no cérebro. Como o cérebro é um órgão que precisa de muito oxigênio, muita glicose. O cérebro ele tem alguns transportadores de glicose, lá os GLUT, tá? Não vou entrar nos nomes técnicos, tá? Mas tem um lá que chama GLUT3. GLUT3 é um transportador de glicose. Então, olha lá, o cara tá com 300 de hiperglicemia. 300, 400. Você fala assim, nossa, não tem insulina. Não tem insulina. Mas vem lá os GLUT, o GLUT3. O GLUT3, ele pega a glicose e leva para dentro da célula. Então você tem transportadores de glicose que fazem esse trabalho. Transportadores que garantem, claro, não como a insulina, mas elas garantem o fornecimento mínimo de glicose para o cérebro. O GLUT3 é um transportador que garante um fornecimento mínimo de glicose para os neurônios. Certo, prezado? Então você pensa lá, o cara está na hiperglicemia, não tem insulina, não tem insulina. O GLUT3, ele vai lá e pega, opa, manda um pouquinho aqui, ó, manda um pouquinho aqui. Os GLUT3 mandam a insulina para o neurônio, certo? Então o GLUT3 salvou ali, ajudou, mandou um pouquinho que, né, deu para quebrar um galhozinho ali. Agora, e na hipoglicemia? Na hipoglicemia, não tem glicose. Aí os GLUT3, o GLUT3 ele é transportador, mas se não tem glicose, ele vai transportar o que para dentro da célula?
Ficou presente, pesadinho? Então, na hipoglicemia é muito pior. Então, nem o neurônio. Na hipoglicemia, o neurônio não tem glicose. Na hiper, ainda tem, porque os GLUT3 pegaram aquela glicose e levaram para o neurônio. Hipoglicemia é muito pior do que a hiperglicemia, certo, prezado? Por isso que o diabético, a gente tem que ficar de olho, né? Ah, não pode subir muita glicemia. Eu sei que não pode subir, mas cuidado para não baixar demais. Um paciente normal, você, uma pessoa normal, abaixo de 60 a gente considera a hipoglicemia. Diabético, a gente abaixo de 70 a gente já fica com medo. Abaixo de 70 já está hipoglicêmico. Não, mas tá 70, não, mas ele é diabético. Então, diabético, a gente morre de medo que ele faça hipoglicemia. É mais deletéria. E aí, a hipoglicemia, ela vai causar sintomas adrenérgicos, sintomas neuroglicopênicos que chamamos. Aí esse cara pode ter parada cardiorrespiratória, é pancadaria. A hipoglicemia é muito pior do que a hiperglicemia. Então, vou resumir o que eu falei para você aqui. Fica presente que o diabético é o cara que faz a hiper e o diabético é o mesmo cara que faz a hipo. Certo? São raras as pessoas que fazem hipoglicemia que não são diabéticas. Existem outros transportadores de glicose que não só a insulina. GLUT3, são os GLUT, tem GLUT1, GLUT2, tem vários GLUTs lá, tá bom? Então tem lá o GLUT3, que é um transportador de glicose que quebra um galho ali, tá? Em caso de hiperglicemia, ele garante um transporte mínimo ali de glicose para os neurônios. Eu sei que hoje foi pancadaria, aula de fisiologia pesada, mas isso quer exercer a enfermagem com maestria, né, pesadinho? Você tá vendo tudo ali, tá cuidando do paciente diabético, tá vendo a glicemia lá na lua, ou tá vendo o cara fazer hipoglicemia. Você tá dando assistência ali de enfermagem, mas você sabe o que tá acontecendo, certo? Isso é exercer a profissão com princípios científicos, com maestria. Tamo junto, pesadinho. Até a próxima aula. O objetivo aqui é fazer você arrumar um emprego e trabalhar na pancadaria com maestria. Até a próxima aula, meu pesadinho. Pancadaria. Forte abraço.